Olá, muito boa noite. Hoje é quarta-feira, está no ar o nosso Esporte Mais. E que quarta-feira, quarta-feira de grandes decisões pela Copa do Brasil. E você participa com a gente respondendo a nossa pergunta de hoje, que é a seguinte: qual clube paulista vai se dar melhor nesta noite na Copa do Brasil? Corinthians contra o Flamengo ou Palmeiras contra o Cruzeiro? Responda através do e-mail esportemais@tvmaisabc.com.br. Hoje a gente vai falar de uma posição que para muitos é ingrata, é a posição mais difícil no futebol, que é a posição goleiro. Para isso eu trouxe um especialista, Renan Queiroz, ele que é ex-goleiro, atualmente é educador físico e autor do livro Profissão Goleiro. Boa noite, Renan, seja bem-vindo ao Esporte Mais. Boa noite a todos, é um prazer, muito obrigado por dar essa chance aí de falar um pouquinho de atividade física, do goleiro, e ainda mais uma noite que tem dois jogos extremamente importantes aí para várias torcidas. É uma profissão gostosa para quem joga, mas ela é ingrata mesmo, né? É uma profissão, não diria ingrata, né? Quem joga gosta muito, ela é muito ingrata para quem é o atacante e ela pode ser considerada ingrata quando você toma um gol, né? Porque a pressão é muito grande, né? E basta ver os goleiros que estão nos jogos hoje, né? É uma pressão bem grande. Pois é, a gente vai falar muito desse assunto, então vamos falar um pouquinho então de seleção brasileira. Ontem o Brasil, como era esperado, já goleou a seleção de El Salvador por 5-0. Tá aí, pelo menos um dos gols da seleção brasileira que goleou El Salvador por 5-0. Renan, em questão de seleção, estamos bem servidos com os goleiros? Então, estamos ótimos. Os goleiros que nós temos hoje na seleção, o Alisson eu já acompanho há algum tempo, desde a época ali do Inter. E é uma família de goleiro, né? Tinha o Alisson e o Muriel, que eram os goleiros do Inter. E o Alisson se destacou. Inclusive, o ano passado, um dos treinadores falou que o Alisson seria o Pelé do gol. E muita gente criticou, inclusive na Copa do Mundo, porque no primeiro gol, no primeiro jogo, ele deu uma falhada ali, ele podia ter saído numa bola, e nos gols ele não comprometeu, mas também não fez aquele milagre, né, que a gente se espera de um goleiro de seleção. Mas ele não comprometeu nos jogos que o Brasil estava ali no mata-mata, e ele tem tudo para ser o goleiro do Brasil na próxima Copa. Ele é novo, ele é um goleiro que tem uma ótima técnica, ele tem também uma qualidade muito grande com os pés, que hoje em dia é o que mais se pede para o goleiro também, não só com as mãos, mas poder jogar com os pés, armar a equipe, desafogar quando está sob pressão. Então o Alisson ele tem todas essas características e eu acho que ele vai ser o goleiro na próxima Copa. É um cara que tem tudo para crescer. A gente está falando de jogadores jovens, você é um profissional jovem ainda. Como que surgiu essa história do livro? É claro que você tem uma experiência, você foi jogador. Como que foi? Fala um pouquinho primeiro para a gente da sua carreira como atleta, como goleiro de futebol e depois do livro e o que você faz hoje. Bom, começou não pela família, porque meu pai ele não jogava nem na linha, ele brincava, mas a gente costuma falar, é um pé duro, né? Não joga muito bem. Mas eu sempre gostei de defender, né? Sempre me empolguei mais em tirar o gol do adversário do que fazer o próprio gol. E aí comecei desde criança a brincar e fui progredindo aí nas categorias de base, cheguei a jogar no Santos durante 1 ano e meio, joguei no São Bernardo, aqui na região do ABC, também joguei no Bragantino, no Ituano, e aí fui progredindo até chegar no profissional. Quando chegou no profissional, eu comecei a faculdade de Educação Física e quando você começa uma faculdade é muito difícil na situação do país, você não consegue conciliar os dois, ou se consegue conciliar em casos bem específicos. E eu tive que fazer uma escolha e eu continuei a faculdade durante um tempo, fiquei naquela, vou esperar aparecer uma oportunidade, se aparecer uma oportunidade muito boa, aí eu deixo um pouco a faculdade, eu tento conciliar em um outro contexto. Só que não aconteceu, eu acabei concluindo a faculdade e também deu uma desanimada em continuar
como atleta. E aí eu tive alguns convites para a área de treinador, né? Treinador de goleiro, auxiliar. Então eu achei bem interessante e segui essa carreira mais na área técnica mesmo. E aí que surgiu a ideia do livro? Não, o livro ele foi uma necessidade. Na realidade eu estava terminando a faculdade, eu ia escrever um artigo, um TCC sobre futebol, né? Então era a área esportiva, eu falei, vou escrever sobre futebol, vou falar da minha área, que é a área do goleiro, vamos ver o que tem. E eu me surpreendi porque hoje em dia, até 10 anos depois quase da escrita do livro, você encontra muita coisa sobre autobiografia, você vai lá encontrar o Rogério Ceni, Marcos, mas você encontra pouca literatura nacional falando sobre técnicas de goleiro, sobre estudos mais aprofundados, preparação física. Nos últimos 2 anos até que saiu alguns livros em conjunto, mas um livro só de goleiro assim não tinha e ainda é bem raro de encontrar. E aí eu decidi fazer esse livro para falar sobre a preparação técnica, física e psicológica do goleiro, porque era uma necessidade. Eu queria defender uma tese lá na faculdade e eu não achava literatura que me desse um embasamento para poder defender. Pedi para o pessoal, enquanto você continua falando, colocar a capa do livro na tela. Tá aí, ó. Profissão goleiro. Ele é um manual, digamos assim. É claro que o jogador de futebol ele tem que ter todo o talento, mas ele é um manual para quem quer entender como é a vida de goleiro, para quem quer ser goleiro. Isso, ele é um manual, tanto é que ele tem quase 300 ilustrações. Então ele, inclusive, eu agradecer os meninos que estão na ilustração. Um é o Thales, que é o treinador do goleiro de juniores do Palmeiras hoje. Ele já está lá já há mais de 7 anos. E um é o Wellington, que ele é aqui da região de Santo André. E ele está na China como treinador de goleiro também. Então eles ajudaram aí nessas fotos. E é um passo a passo de como você faz cada fundamento do goleiro, a técnica de pegar, de encaixar, como que se cai. E se fosse só a técnica, eu acho que ficaria muito pobre em informação. Então eu pensei também em trazer o pessoal da USP, que é um pessoal que trabalhou comigo também, que é o René e o Cortez. Eles me ajudaram a fazer a parte de preparação física, na realidade eu deixei mais com eles essa parte. E tem muita questão da pressão do goleiro, do aspecto emocional, né? Pouco se fala do psicológico do goleiro. E aí o pessoal da Unicamp, a Tânia e o Roberto, eles fizeram um embasamento sobre o que é a preparação psicológica no futebol, qual influencia no goleiro. Então eles fizeram isso bem bacana e aí o livro ficou completinho, ficou preparação física, técnica e psicológica. A gente só não colocou preparação tática, né? Talvez numa futura edição a gente coloque. Você acha que a pressão sobre o goleiro ela pode prejudicar de uma forma diferente de um jogador de linha? Eu cito o Alex Muralha, que chegou no Flamengo jogando muito bem, após algumas falhas, torcida, imprensa, todo mundo começou a pegar no pé e ele caiu de rendimento, assim, de uma forma absurda. É um goleiro que a gente sabe que não chegou ali por acaso, mostrou talento, mas você acha que essa pressão psicológica no goleiro ela é diferente? Não, ela é até engraçado porque eu tenho um canal no YouTube que chama Profissão de Goleiro, né? E os comentários dos meninos que me mandam, às vezes de alguns goleiros até adultos, eles falam assim, pô, o que eu faço para trabalhar o meu lado emocional, que eu acho que ele influencia demais, eu faço tudo certinho, chega na hora do jogo ou num treino mesmo, e isso é bem interessante e tem que ser trabalhado. Por isso que alguns treinadores ainda têm um pouco de restrição com o psicólogo, mas ele tem que ter esse profissional nos clubes, nas equipes. Porque, eu vou dar um exemplo aqui, quando eu tinha 14, 15 anos, eu também estava com uma insegurança muito grande no movimento que a gente chama de pegada, né? Que é fazer esse movimento aqui. E aí eu já fui com aquilo no jogo e estava com aquela insegurança e pior que parece que acontece o lance bem na hora da sua insegurança. E aí você toma aquele frango, né? A bola passou e é uma coisa muito emocional. Então tem que ser trabalhado, porque tem vários tipos de situações, né? Tem aquela situação de extrema pressão, que até mesmo os goleiros mais adultos, você pega o caso do Marcos, que ele cita aqui na Copa do Mundo, quando ele entrou na final, dava um frio na barriga, era uma coisa que era impressionante, depois eu consegui entrar no jogo, me acalmar, mas você vê que ele atinge, desde o goleiro mais experiente ao mais novo. E nesse contexto que a gente tem ainda mais, dando exemplo como os jogos de hoje, imagine a pressão que não vai ser para esses goleiros, imagine a pressão que não vai ser, por exemplo, no brasileiro, um goleiro do São Paulo, por exemplo, que a torcida já está pegando um pouquinho no pé de vez em quando. Então é uma coisa que tem que ser trabalhada, influencia diretamente. Porque assim, o atacante ele perde um gol, ele meio que ignora aquilo ali, ele vai tentar de novo.
O goleiro, se ele leva, infelizmente, ele tem que ter uma personalidade para continuar e fingir que nada aconteceu, né? Ele tem que ter, e geralmente leva anos de prática, de maturidade, e alguns goleiros reagem de uma maneira. Aconteceu com o próprio Marcos, né? Isso, na final, contra o Vitória, na final. O próprio Rogério Ceni, e é o que você falou, a experiência, ela ajuda, mas só que para um goleiro chegar nesse nível de experiência, ele tem que jogar muito. O goleiro jovem, ele tem poucas oportunidades, então tem esse certo conflito, né? É uma questão que a gente tenta trabalhar, inclusive na categoria de base, no ano que eu trabalhava no Corinthians, a gente tinha uma planilha de rodagem, né? Então, os jogadores têm que rodar tantos minutos durante o ano, inclusive os goleiros, porque a gente tinha essa preocupação, porque a gente sabe que para o jogador, principalmente para o goleiro, quanto mais ele jogar, mais ele acertar e falhar, mais ele vai amadurecer. E se isso for o mais rápido possível, melhor. Porque é cruel. O goleiro, principalmente nos clubes grandes, eles querem um goleiro com 18 anos, já amadurecido, bem tecnicamente, psicologicamente. É complicado. Valeu, Renan. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, vamos continuar falando da profissão goleira. Estamos de volta com o Esporte Mais, hoje com o ex-goleiro, educador físico e autor do livro Profissão Goleiro. Renan, depois que você encerrou a carreira, você me contou da história do livro, você continuou trabalhando com o esporte, com o futebol. Inclusive, ano passado você teve um trabalho com a seleção feminina de futebol, né? Isso, a gente estava lá em Taiwan, né, em Taipei, onde a gente disputou o Universide, que é um mundial universitário, e é considerado quase que umas Olimpíadas universitárias, porque vai atletas do mundo todo, é uma estrutura bem bacana. E nós conquistamos a medalha de ouro e a natação também conseguiu conquistar uma medalha de ouro. Mas foi um campeonato bem difícil e a gente conseguiu essa conquista aí pro Brasil. A gente separou um trechinho dessa final, vamos dar uma olhada. Vitória da seleção brasileira. Você estava me falando fora do ar que foi difícil a convocação, né? Estava acontecendo alguns campeonatos durante esse torneio. Vocês tiveram que equilibrar e mesmo assim
montar um time campeão. No caso, você participou da comissão técnica e preparação das goleiras, né? Isso. No ano passado eu estava no Audax, Osasco, com futebol feminino, e como estava tendo Paulista, Brasileiro, Libertadores, é sempre difícil fazer uma convocação porque você acaba prejudicando algumas equipes que estão em fases decisivas ou precisam de pontos para classificar. E aí a gente teve que desconvocar algumas jogadoras e acabou convocando outras, e por esses motivos e outros nós não éramos os favoritos, né, nesse campeonato, nessa competição. Mas o feminino ele sempre foi forte. O feminino ele merece mais atenção e mais investimento, porque ele sempre foi uma modalidade que trouxe medalhas, trouxe conquistas para o país. Infelizmente a gente sabe que a realidade não é assim, sim, mas como exemplo do ano passado, nós conquistamos a medalha de ouro e de várias modalidades, só o futebol feminino e a natação conseguiu trazer uma medalha de ouro. De basquete, vôlei, tênis, então é uma conquista significativa. A gente vai ver mais um vídeo seu agora, que é de um dos projetos que você trabalha aqui no ABC, depois você explica pra gente o que é esse projeto chamado Plugin. Eu tô aqui com a Aline, com a nossa engenheira ambiental aqui, Mariane Coelho, minha mãe que não gosta de aparecer em filmagem, e o pessoal já tá lá saindo para recolher os lixos aqui. Andrelina, dá um tchauzinho. Tem muita sujeira aqui, ó. Cuidado com o vidro. E a gente vai começar o nosso plugin de hoje, que é recolher os lixos, caminhar e correr também. Criada pela combinação das palavras jogging em inglês, que significa corrida, e plockap em sueco, que significa apanhar, pegar. O plugin nasceu na Suécia a partir de grupos de pessoas que começaram a postar a hashtag plugin nas redes sociais, principalmente no Instagram. E elas praticavam aí os seus exercícios, suas caminhadas, suas corridas, e durante o trajeto iam recolhendo todo o lixo e material reciclável que encontravam. Interessante essa forma de ajudar o meio ambiente, ajudar a cidade praticando esporte. Praticando esporte. O plugin, como dito ali no vídeo, ele começou... É recente, há uns 2, 3 anos atrás, e o pessoal que fazia a trilha começou a se incomodar com o acúmulo de lixo nas trilhas, né? E falou assim, pô, vamos começar a recolher. Aí eles começaram a se juntar em grupos. Não, vamos juntar um grupo, vamos caminhar e vamos recolhendo. E aí se espalhou pela Europa, chegou aqui nas Américas, e no Brasil, 1, 2 anos atrás eu já vi alguma coisinha. O ano passado, a Mariane, que está no vídeo, ela engenharia ambiental, ela falou assim, pô, vamos fazer aí no Ruge, vamos mostrar. E o legal é que você começa a ver o quanto de bituca de cigarro o pessoal joga no chão, quanto de papel, porque às vezes a gente fica culpando só os governos, né, e se esquece também da nossa função. E o plugin é uma maneira eficiente de você fazer uma atividade física. Você tem que agachar, você tem que andar, é cansativo, mas você marca ali em um grupo ali 1 hora para fazer algumas ruas, você vai ver que é bem interessante, e o número de reciclável que você consegue pegar é surpreendente. Legal. Renan, para a gente encerrar aqui, o pessoal vai colocar o seu site na tela, deixar um espaço para você conversar com o pessoal que quiser conhecer mais o seu trabalho, mais sobre a profissão de goleiro e o trabalho de educador físico que você faz aqui no Grande ABC. Bom, queria agradecer primeiro pela oportunidade de falar um pouquinho sobre atividade física, sobre o treinamento de goleiro, e deixo aí o site para vocês entrarem. Tem também as redes sociais, né, Facebook, WhatsApp. Eu trabalho mais agora aqui pelo ABC, então estou bem ativo em São Caetano e São Bernardo com grupos de treinamento funcional, dança de salão. Então quem quiser ir fazer uma aula teste lá, fique à vontade e vamos praticar esporte aí. Palpite para os jogos de hoje? Eu acho que o jogo do Corinthians e Flamengo empata 1-1 e eu acho que o Palmeiras ganha de 1-0. Falando com o coração ou não? Com o coração. Valeu. Com o coração. Renan, obrigado por sua participação. Eu que agradeço. Pessoal, Esporte Mais vai ficando por aqui, mas amanhã a gente está de volta ao vivo nesse mesmo horário.